Esse dia eu peguei uma carona com um amigo, morador do meu prédio e tal. Ele falou, pô, precisava, não, vambora tal. E assim, papo vai, papo vem, nada a ver com política. Ele falou, bicho, deixa eu te perguntar, você é gente boa. Você não gosta nem do Bolsonaro, nem do Lula, não, né? Eu falei, por que a pergunta? Ele falou, não, porque, meu, os caras que gostam desses caras aí. Então, assim, por que que isso ficou tão assim? Não, você é Lula ou você é Bolsonaro? Por que que isso aconteceu? De quanto tempo pra cá? O que gerou isso? Cara, bom, vamos começar pelo que gerou Tá, essa situação toda. Esses momentos de polarização, eles são meio que naturais, não só na história do Brasil, mas na história de praticamente todas as civilizações assim do mundo, tá, principalmente em momentos de crise econômica. Tá? Nesse modelo capitalista no qual nós vivemos já há muito tempo, né? Então, sempre que existe uma crise econômica e as pessoas começam a sentir no bolso e, naturalmente, na própria vida, dificuldades cada vez maiores, vem um sentimento de que a classe política não está representando da melhor maneira possível os anseios dessa sociedade. tá. Né? E isso aconteceu no Brasil recentemente, principalmente ali por volta de 2012 a 2014, aquele período onde houveram aquelas grandes manifestações populares que começaram com a questão da tarifa de ônibus, né? E que inclusive São Paulo, a Avenida Paulista mesmo ficou tomada assim de pessoas na ocasião. Eu era uma dessas pessoas, inclusive, né? E havia um sentimento de que, poxa, o Brasil vinha caminhando economicamente numa linha de ascensão nos anos anteriores, né, até a década anterior ali, até 2008, 2009 aproximadamente, mas junto com isso veio diversos escândalos de corrupção Tá, do governo que estava ali vigente no momento, que era o governo do PT, e aqui não é nenhuma crítica ao partido, é um fato, tá. né? Os escândalos aconteceram, tá? E logo depois desses escândalos, chegou o governo Dilma, veio crise econômica e a conta disso tudo começou a pesar na bolsa, no bolso de todos nós. Eu me lembro que o ápice dessa revolta, logo após essas manifestações de 2013, foi a questão do aumento da conta de luz. E eu me lembro muito bem disso, assim, porque houve ali, no meu ponto de vista, um certo estelionato eleitoral por parte da então presidente Dilma, que durante a campanha congelou diversos preços, assim, né, incluindo da conta de luz, e logo depois que passou a eleição, onde ela foi reeleita, questão de 2 meses depois, a conta de luz estourou o Boa. preço. Eu me lembro até na época que eu morava com a minha mãe, somente eu e ela em casa, a gente não tinha um consumo muito alto de energia. A nossa conta de um mês para o outro foi de R$ 60 para 130. Eu não esqueço até dos números, sabe? E querendo ou não, isso revolta as pessoas. E aí começou a surgir um movimento muito mais separatista, no sentido de que o modelo que está posto no momento, que era o modelo do PT, não está mais funcionando. Tá. Nós até tivemos um período de crescimento, só que agora a coisa está degringolando tanto e a corrupção enraizada no governo federal, que também foi se espalhando para estados, municípios e daí por diante, foi inflando um sentimento nas pessoas de que, poxa, tá tudo errado, sabe? E aí vem o erro, no meu ponto de vista, quando a Tá. gente pensa que está tudo errado, tá? Nunca está tudo bom e também nunca está tudo ruim, tudo errado. E nesse momento começaram a surgir algumas lideranças políticas, em especial Jair Bolsonaro, que vieram com um discurso totalmente anti-PT, ou seja, anti o sistema que estava posto naquele momento. Isso acabou inflando muitas pessoas, né? O Jair Bolsonaro, em que pese o fato de eu não aprová-lo como político, e a gente pode também falar sobre isso Lógico. ao longo do programa, mas ele trouxe um discurso que era o sentimento de muitas pessoas, de muitos brasileiros naquele momento. Um sentimento de revolta, um sentimento de se sentir roubado diariamente pelo governo, né? E aí os escândalos do governo do PT, né, dos governos do PT, o mensalão anteriormente, depois o petrolão,
A mídia contribuiu muito para isso também. Eu me lembro que a chamada vinheta do Jornal Nacional na época eram os tubos, né, os canos de petróleo caindo dinheiro, jorrando dinheiro, né, por conta do petrolão. Aquele Então, chroma key atrás, né? isso, Sei, exato, sei, exato. sei, sei. Boa. Então, assim, são várias questões que acabam nos trazendo para esse momento de polarização e de paixão, tá? A polarização foi nesse ponto que eu expliquei aqui. Agora, a paixão é a seguinte: existem estudos sociológicos que mostram que o ser humano, mesmo já na vida adulta, ele precisa se sentir cuidado, sabe? Olhado, querido por uma figura de liderança, que normalmente é uma liderança carismática, né? Aquela liderança, homem ou mulher, que fala a língua do povo, vamos dizer assim, né? E durante muito tempo o Lula foi esse cara, né? Tanto que ele chegou à presidência da República depois de 3 derrotas eleitorais, na quarta ele conseguiu se eleger, e terminou o governo dele com uma aprovação altíssima. Nós não tivemos ainda na história do Brasil um governo tão bem avaliado quanto o Lula II, né? Até o final do governo, tanto que ele elegeu a sucessora também, né? A presidente Dilma. E o Lula depois teve a figura desgastada por conta dos escândalos de corrupção dos governos do PT, aqui culminou inclusive na condenação e prisão dele, né? E aí veio o outro lado, o opositor, que não coincidentemente, claro, né? Também é um cara que se expressa de uma forma muito popular, né? Tudo bem que às vezes ele beira até a falta de educação, a falta de respeito, mas é o sentimento que muitas pessoas tinham ali guardado. Muitas pessoas queriam realmente chegar pro governo, não necessariamente pro Lula, pro PT, não, pro governo de uma forma até abstrata, e mandar tomar naquele lugar, sabe? Sim. E se essa pessoa, se essa parcela da população vê uma liderança política falando exatamente o que ela gostaria de falar, poxa, é a figura perfeita. E aí fica esse sentimento de que esse cara, essa liderança política, ela está ali realmente querendo cuidar de mim. Porque o sentimento que ele demonstra ter, né, e que ele expõe por meio das palavras, é o mesmo sentimento que eu tenho. Aí depois o que vem na prática é um outro ponto, né? Mas como nós chegamos nesse momento de hoje, eu entendo que é isso. Nós tivemos diversos motivos que nos trouxeram para essa polarização de hoje. Se fosse aplicar num exemplo, por exemplo, a mulher traída com o marido que levou o dinheiro dela, tinha filhos, etc., deixou ela na pior, aí chega o príncipe encantado e fala, não, pô, com um perfil totalmente diferente. Pô, não, se eu pego esse cara, eu Sim. enfio a mão nele, vem aqui, pô, você precisa de um abraço, deixa eu te Exato. contar. Pô, inclusive você merece uma casa melhor. Pô, é isso que Exato, aconteceu? exatamente. Da mesma forma que lá atrás, grande parte, inclusive, dessas mesmas pessoas que se tornaram bolsonaristas, muitas delas votaram no Lula em algum momento. Sim. Talvez não a maioria, mas grande parte também votou no Lula em algum momento, porque também enxergou no Lula naquele momento. Até tinha um termo que usavam muito, que o Lula seria o pai dos pobres, Sim. né? E, poxa, é um slogan muito forte. O discurso dele, né, a forma com que ele se dirigia ao trabalhador, principalmente, era algo realmente emotivo, né? Enfim. Só que depois também grande parte dessas pessoas acabaram se desiludindo, né, por conta de tudo que aconteceu. Mas o grande problema é esse, quando a gente sai de um extremo para o outro, né? Então o problema da polarização, e isso também tem a ver com um pouco de falta de cultura política da nossa sociedade, né, como um todo, de ficar sempre buscando o salvador da pátria. E aí o ser humano, a priori, ele sente essa necessidade, tá? De ter alguém ali olhando por ele, de buscar uma pessoa que vai resolver todos os problemas. A sociedade brasileira, ela adora terceirizar problemas, terceirizar culpas. Então, o Brasil é o que é hoje, não só por culpa dos políticos. Nós também temos a nossa parcela de culpa.